Mas não descuida que está tudo muito caro. Tudo muito caro. E agora, Fábio França, Débora Alfano, ouvinte querida, eu não sei se você é pai, você é mãe, você vai começar agora, retoma aquela rotina, né? Acabou a brincadeira, levar os filhos para a escola, é hora de retomar as aulas, e nós vamos começar a ter aula presencial. O Brasil é o país que mais tempo deixou as crianças fora da escola. Em algumas escolas, isso produziu um efeito social intenso. Em outras escolas, isso produziu um efeito pedagógico extremamente perverso, mas extremamente perverso, aumentando a desigualdade brutal, de uma forma brutal no Brasil. É espantoso. Tem alguns estudos mostrando que um quarto do conteúdo que deveria ser apreendido foi apreendido pelos alunos nesse período. Isso não vale para todos os alunos, mas, lamentavelmente, vale para aquela porção dos alunos que mais sofre. E sofre muito, porque a gente tem hoje 25% das escolas não tinham acesso à internet, aliás, não tem acesso à internet. E se 25% das escolas não têm acesso à internet, como é que funciona os alunos tendo contato com a escola? Não tem. Então, foi um período de apagão. Então, a gente teve um apagão. Quanto tempo vai durar esse apagão? Conforme o estudo que você pega, tem gente que fala que houve um apagão de 3 anos, tem gente que diz que nós vamos levar 10, 12 anos para recuperar, tem gente que acha que se botar os jovens na sala direto no mercado de trabalho, esses que vão se formar nos próximos 2 anos, 3 anos, isso vai produzir um prejuízo grande na produtividade do trabalho. Tem gente dizendo que é melhor dar um reforço escolar para esses alunos. Difícil resolver. Agora, de uma forma ou de outra, nós temos que nos unir. Quando eu digo nós temos que nos unir, o Brasil tem que se unir para tentar vencer esse debate educacional com governo federal, governos estaduais e governos municipais operando juntos. Do jeito que a coisa está, com essa tensão política, essa polarização política, o setor de ensino perde e perde muito. Começa que a gente tem professores mal pagos, muito mal pagos. Quando a gente compara com outros países, a distância entre o salário dos professores aqui e lá fora é monstruoso. Aí teve um aumento que o governo federal deu de 33%, aumentando o piso de 2.800 e algo para 3.800 e algo, mas como esse aumento envolve dinheiro estadual e dinheiro municipal, os prefeitos ficaram bravos. Falaram, peraí, você está fazendo um aumento dos professores com o meu dinheiro? Como é que eu vou pagar? Aí também tem visões diferentes sobre o tamanho desse buraco. Tem gente falando em até 30 bilhões de desencaixe ano. Onde é que você vai arrumar 30 bilhões de reais? Ué, arruma 30 bilhões de reais naquele orçamento cheio de festa para políticos, com emendas liberadas para os políticos, mas nessa hora os políticos se revoltam. E a gente precisa parar, de uma vez com todas, com o populismo. Na área do ensino, isso é brutal. Já trouxe isso aqui uma vez, mais de uma vez já falei, que a área de educação talvez seja o lugar onde mais os governantes aprontam. Aprontam no mau sentido. Aprontam fazendo aquilo que não deveriam fazer. Então, a gente pega, por exemplo, o governo, o estado do Maranhão. Eu já citei esse exemplo. O estado do Maranhão, 9% das escolas tem quadra de esporte apenas. Ou seja, 91% das escolas do Maranhão não tem quadra de esporte. 11% das escolas do Maranhão tem biblioteca. 11%. Ou seja, é um absurdo você imaginar que 88%, 89% das escolas não tem biblioteca. 26% das escolas tem banda larga lá. 2% tem laboratório de ciências. Essa é a realidade do Maranhão. E de lá vem uma ideia do governador Flávio Dino, uma iniciativa populista, demagógica, absolutamente discutível,
que foi inaugurar as escolas bilíngues. As escolas bilíngues. Vamos criar um programa de escolas bilíngues. Você fala, pô, bacana. O Maranhão tem 1.300.000 alunos. Bacana, se todos os alunos puderem, ainda que num prazo de 5 anos, 6 anos, 7 anos, todos puderem aprender um segundo idioma. Seria bárbaro. Só que ele inaugurou uma escola bilíngue. Uma escola bilíngue. Ele ficou um tempão no governo e inaugurou uma escola bilíngue. No ritmo, vamos imaginar que eles inaugurassem uma escola bilíngue por mês. Para todos os alunos levaria 500 anos. Então, um programa educacional que vai ser implementado em 500 anos é um programa educacional que não existe. É uma grande malandragem. Santa Catarina fez uma escola bilíngue também, estou falando pública. O Amazonas fez uma escola bilíngue pública. Então a gente vê que o espaço para o populismo é muito grande. E cada ano que os estudantes passam na escola estudando cada vez mais, estudando cada vez melhor, você tem um estudo, a matemática é documentada, 0,6% de aumento no PIB para cada ano que, em média, os estudantes ficam na sala de aula. No Brasil, os estudantes ficam na sala de aula 7 anos. E você pega nos Estados Unidos, na Alemanha, eles ficam 14 anos na sala de aula, em média. Então, a gente está longe de uma coisa básica, que é ficar na sala de aula e aprender. Pega as provas internacionais de proficiência em matemática, em ciências, em linguagem. O Brasil tem um desempenho patético. Lamentável, melhorou comparado a anos anteriores, que bom, a gente pelo menos está andando na direção certa, mas numa velocidade absurda. Olha que loucura, 52% da população acima dos 25 anos no Brasil não concluiu o ensino básico, Débora. 52% de quem tem mais de 25 anos. Como é que essa turma vai conseguir trabalho com uma boa renda? Como é que eles vão conseguir sustentar suas famílias? Fica tudo muito difícil. E quando a gente pega o desempenho, por exemplo, 50% dos alunos que fizeram as provas internacionais não conseguem atingir o nível mínimo exigido em leitura, 50%. Quando você vai para matemática, ultrapassa os 70%. Se 70% das pessoas não estão entendendo o mínimo de matemática, o mínimo que se espera de matemática, 50% não entende o mínimo que se espera de leitura, como é que a gente vai dizer que o problema no Brasil é o segundo idioma? Bom, ok, coloquem professores em todas as escolas, criem um programa, mas fazer a demagogia da escola bilíngue para 200 alunos, como o Maranhão está fazendo, é uma coisa demagógica. Como é demagógico também o programa das escolas cívico-militares do governo federal. Patético. Bota 50 escolas por ano. Ao final de 4 anos temos 200 escolas. Vamos ter 300 escolas. Tem 185 mil escolas no Brasil. Quanto tempo demoraria para você fazer as escolas cívico-militares? Faz as contas aí. Vai levar 400 anos também, 500 anos. Então, o Brasil está completamente perdido porque não tem um rumo único na área de educação. Existem estudos maravilhosos, existe gente que pensa muito bem, mas enquanto a gente ficar cada um pensando no seu quadradinho, o Brasil não consegue avançar como um todo, pagando mal aos professores que não são avaliados da maneira adequada, projetos sociais e educacionais que são apresentados como uma solução, como uma grande transformação, mas no fundo são uma malandragem para ganhar voto, ou o Flávio Dino na campanha dele para o Senado, seja lá o que ele vai disputar, ele não vai falar que ele fez a escola bilíngue. Escola bilíngue. Criei o programa das escolas bilíngues, mas que tem uma escola bilíngue. É uma coisa que a gente precisa denunciar. É populismo. Populismo federal, populismo estadual e tem os populismos municipais também. Porque esses projetos, que são projetos piloto, mas eles são piloto, mas só fica no piloto. Então é uma desonestidade.
Um de cada 7 alunos fora da sala de aula, sem acesso às atividades escolares. Essa é a realidade da nossa volta às aulas. Então, nós só vamos saber nos próximos anos o efeito da pandemia. Mas a gente já sabe que não funciona quando não há uma coordenação nacional. A gente já sabe que enquanto o Brasil se perder nesse debate difuso da educação, que exige aplicação, por que a gente conseguiu fazer algo bacana no agronegócio? Porque dá lucro. Então, porque dá lucro, obviamente, ninguém fica brincando. Mas qual é o prejuízo que a educação dá? É visível, o maior prejuízo que o Brasil pode ter é não ter uma sociedade educada. Educada na educação formal mesmo, capaz de fazer conta, capaz de ler um texto simples, capaz de decifrar um enigma simples contido num texto que lê. E com isso, a gente vai avançando numa velocidade pequena. E como é que a gente vai competir com países como os países asiáticos, os países europeus? Como é que a gente vai dar um futuro digno para esses jovens que daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos vão constituir famílias? Só a próxima geração, só os filhos deles é que vão conseguir avançar. Essa mudança tem que ser agora. Ano eleitoral, 2022, é hora da gente discutir esse assunto com profundidade, cobrar, e isso o Grupo Bandeirantes vai fazer. A gente vai cobrar dos candidatos, a gente vai cobrar dos assessores que lidam com esses temas sociais, principalmente o tema da educação, saúde, economia. Juliana Rosa fez várias entrevistas com os assessores dos candidatos para discutir com eles. Vem cá, como é que vocês vão fazer as coisas ligadas à economia? Vale a pena discutir também, né, Débora? Como é que vocês vão fazer as coisas ligadas à educação? Fábio, é uma coisa assombrosa. Então, eu trouxe aqui alguns números, um pouco da realidade brasileira. Vamos discutir mais isso e acho que é importante a gente conversar também com os assessores dos candidatos. Vale a pena a gente ir marcando umas conversas. Ainda não tem pessoas formalmente, né, responsáveis, até porque são todos pré-candidatos. Ninguém se assume como candidato, nem pode. E também não dá para dizer este é o assessor para assuntos de comunicação, mas cada partido tem o seu pensador. Vamos procurá-los e vamos conversar um pouquinho para a gente entender como é que a gente sai dessa cilada da educação que mantém o Brasil num patamar